Em meio a tantas vozes e filosofias que prometem a chave para a felicidade e o sucesso, existe um ensinamento que se destaca. Um conjunto de palavras ditas há mais de 2000 anos, que continua a ecoar com um poder transformador sem igual. Não é uma fórmula mágica, nem um segredo escondido. É um grande desafio. O desafio que Jesus lançou à humanidade, um ensinamento tão profundo e radical que, se verdadeiramente compreendido e vivido, tem o poder de revolucionar não apenas a sua vida, mas o mundo ao seu redor. Para entender a grandiosidade desse desafio, precisamos voltar no tempo para um cenário que, à primeira vista, pareceria simples, mas que se tornaria o palco para a mais extraordinária declaração de princípios já proferida. Imagine a cena, não um templo majestoso ou um palácio real, mas uma encosta de montanha, talvez suavemente inclinada sob o céu aberto da Galileia. Jesus, o Mestre, não estava discursando para uma elite privilegiada, mas para uma multidão heterogênea de seguidores, curiosos e talvez alguns céticos, pescadores, agricultores, cobradores de impostos, mulheres, crianças, pessoas comuns, com suas vidas comuns, suas dores, suas esperanças e suas expectativas. Eles se sentaram, talvez na grama, sob o sol do Oriente Médio, prontos para ouvir as palavras daquele que falava com uma autoridade e uma sabedoria nunca antes vistas. O que Jesus entregou ali, naquele que é conhecido como o Sermão da Montanha, não foi apenas um discurso. Foi uma constituição, um manifesto, a própria essência do reino de Deus manifestada em palavras acessíveis, porém profundamente revolucionárias. Mas por que chamamos isso de o grande desafio? Porque a mensagem de Jesus era, e ainda é, radicalmente diferente de tudo que o mundo nos ensina e prega. Ela não apenas complementa as leis e costumes existentes, ela os transcende, os subverte e os eleva a um patamar que exige uma transformação completa do nosso ser. Pense nos valores que o mundo eleva: poder, riqueza, status social, beleza exterior, a capacidade de dominar ou até mesmo de retaliar. Agora compare isso com o que Jesus começa a declarar nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Essa inversão de valores é a primeira e talvez a mais chocante parte do desafio. Como podem os pobres de espírito, os que choram, os humildes, ser considerados bem-aventurados? Felizes, abençoados, em um mundo que idolatra a autossuficiência, a alegria constante, mesmo que superficial, e a arrogância. Este ensinamento não era para ser apenas ouvido passivamente, como uma bela melodia ou uma filosofia interessante. Ele foi entregue com a intenção clara de ser praticado, vivido, encarnado na existência de cada um que o ouvisse. E é exatamente aí que reside o seu grande desafio. A mensagem de Jesus não oferece um caminho fácil ou conveniente. Pelo contrário, ela exige uma revolução interior, uma mudança de mentalidade e de coração que vai contra muitos dos nossos instintos naturais e das convenções sociais que aprendemos desde cedo. O Sermão da Montanha não é um mero código moral para pessoas boas. É um projeto de vida para aqueles que desejam experimentar uma realidade de paz, justiça e amor que transcende as limitações e frustrações do mundo. Ele nos convida a uma vida que vai muito além das expectativas e normas superficiais, a um lugar de liberdade e plenitude que só é alcançado quando ousamos aceitar esse convite divino. É um chamado para experimentar uma liberdade e uma paz que o mundo não pode dar, porque elas não são baseadas nas circunstâncias externas, mas na conformidade do nosso coração com os princípios eternos do reino de Deus. É preciso coragem para aceitar essa proposta,
pois ela nos impele a redefinir o que valorizamos, o que buscamos e como reagimos ao mundo. Essa é a essência do grande desafio. A profunda transformação que acontece quando nos abrimos para a ousadia do amor incondicional, da não retaliação e da busca por uma justiça que começa no coração. O que veremos a seguir são os pilares que sustentam essa transformação, elementos cruciais que nos mostram como as palavras de Jesus, embora familiares, carregam um poder radical para subverter nossas antigas estruturas e nos guiar a uma nova forma de existir. Para ilustrar a profundidade e a ousadia desse desafio, Jesus não apenas proclamava mandamentos, ele contava histórias, parábolas que pintavam quadros vívidos da realidade do reino, desafiando a mente e o coração dos seus ouvintes. Uma dessas histórias, talvez a mais potente em sua capacidade de expor o verdadeiro sentido do amor radical e da inversão de valores, começou com uma pergunta. Um perito na lei, um homem versado nas escrituras e nas tradições, aproximou-se de Jesus com uma questão aparentemente simples, mas que escondia uma armadilha. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, com sua sabedoria característica, virou a pergunta de volta ao homem. O que está escrito na lei? Como leis? O perito respondeu sem hesitação, recitando o cerne de toda a lei mosaica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus o confirmou. Respondeste bem, faze isso e viverás. Parecia que a conversa terminava ali, mas o perito, talvez para se justificar ou para testar ainda mais o mestre, fez a pergunta que daria origem a uma das parábolas mais famosas e impactantes de todos os tempos. E quem é o meu próximo? Foi então que Jesus começou a narrativa, pintando um cenário familiar para aqueles ouvintes. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada era notória, com cerca de 27 quilômetros de extensão, marcada por subidas e descidas íngremes, desfiladeiros rochosos e muitas curvas cegas, era um local perfeito para emboscadas. Não por acaso era conhecida como o Caminho do Sangue, devido aos muitos assaltos e derramamentos de sangue ali ocorridos. Na história, o viajante solitário cai precisamente nas mãos de salteadores. Eles o espancam, roubam tudo o que ele tem e o deixam meio morto à beira da estrada. Ali jaz ele, ensanguentado, nu, à mercê da natureza e da bondade de estranhos. Pouco depois, por aquela mesma estrada, desce um sacerdote, um homem de fé, dedicado ao serviço de Deus no templo em Jerusalém. Ele deveria ser o modelo de piedade, compaixão e amor ao próximo. Ao ver o homem ferido, ele desvia o olhar. Talvez temesse a contaminação ritual ao tocar um corpo que pudesse estar morto, o que o impediria de cumprir suas obrigações religiosas. Talvez temesse que os assaltantes ainda estivessem por perto, ou talvez simplesmente não quisesse se envolver. O fato é que ele passou de largo. Em seguida desce um levita, também um homem ligado ao serviço do templo, um auxiliar do sacerdote, alguém que deveria ser conhecedor e praticante da lei e da misericórdia. Ele se aproxima um pouco mais do homem caído, observa a cena, talvez com um misto de curiosidade e preocupação. Mas, assim como o sacerdote, ele também passou de largo. Dois exemplos da liderança religiosa e moral da época, homens que representavam a santidade e o conhecimento da lei de Deus, falharam no teste da compaixão humana básica. Eles priorizaram a conveniência, a pureza ritual ou a autopreservação em detrimento da vida de um ser humano em agonia. Quando a esperança parecia ter se esvaído para o homem ferido, surge na cena um terceiro viajante, um samaritano. Para o público judeu de Jesus, a menção de um samaritano era um choque. Judeus e samaritanos eram inimigos históricos.
Havia um profundo preconceito e aversão mútua, baseada em diferenças religiosas, políticas e étnicas. Os samaritanos eram considerados impuros, traidores da fé e, de modo geral, pessoas a serem evitadas. A ideia de um bom samaritano era, para muitos ouvintes de Jesus, uma contradição em termos, quase uma ofensa. Mas a parábola de Jesus continua, e o que o samaritano faz é surpreendente. Ao ver o homem ferido, moveu-se de íntima compaixão. Não houve hesitação, nem cálculo de risco ou de impureza. Ele desceu do seu animal, aproximou-se do homem e agiu com uma diligência e generosidade que contrastavam dramaticamente com a indiferença dos outros. Ele derramou azeite e vinho sobre as feridas do homem, o azeite para suavizar, o vinho como antisséptico, e as enfaixou. Depois, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, antes de partir, ele tirou 2 denários, o equivalente a 2 dias de trabalho, e os entregou ao estalajadeiro, dizendo: "Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar." Ele não apenas ajudou, mas garantiu a continuidade do cuidado, fazendo um investimento pessoal e financeiro na recuperação de um estranho que culturalmente seria considerado um inimigo. Jesus conclui a história e, em vez de responder diretamente à pergunta original do perito, ele lança uma questão ainda mais penetrante. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta do perito foi inevitável, embora ele parecesse relutar em pronunciar a palavra samaritano, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então lhe deu o desafio final: vai e faze da mesma maneira. Aqui reside o cerne do grande desafio de Jesus, revelado de forma tão vívida nessa parábola. O amor radical não é um sentimento abstrato, mas uma ação concreta de compaixão que transcende barreiras de preconceito, conveniência e até mesmo de inimizade histórica. O samaritano não perguntou sobre a religião, a raça ou o status social do homem ferido. Ele simplesmente viu uma necessidade e agiu com misericórdia. Ele inverteu a lógica do mundo. Aqueles que deveriam ser exemplos de piedade falharam, enquanto aquele que era desprezado se tornou o modelo supremo de amor ao próximo. A verdadeira justiça e a verdadeira fé, segundo Jesus, não estão nos rituais ou na conformidade externa à lei, mas em um coração movido pela compaixão ativa. É um convite para amar, não apenas quem é fácil de amar, mas quem é difícil, quem é diferente, quem é considerado um inimigo. É o desafio de se tornar um próximo, de ir além das expectativas e de viver uma vida onde a misericórdia e o serviço ao outro são a prioridade máxima, espelhando o próprio caráter de Deus. Esse amor radical se estende a cada interação que temos, transformando o modo como enxergamos e reagimos ao mundo. Pense na incessante cultura da crítica e do julgamento em que estamos imersos hoje. Nas redes sociais, nas conversas de corredor, nas notícias que consumimos, somos bombardeados por opiniões, muitas vezes severas e implacáveis, sobre a vida, as escolhas e os erros alheios. É tentador, quase instintivo, aderir a essa corrente, apontar o dedo e nos sentirmos superiores ao identificar as falhas dos outros. No entanto, Jesus nos desafia a olhar para dentro. Por que vês tu o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Este não é um convite à cegueira moral ou à complacência com o erro, mas sim a um profundo exercício de humildade e autoconsciência. Ele nos lembra que a nossa própria imperfeição deve nos levar à compaixão, não à condenação. Quando escolhemos não julgar, não estamos apenas libertando o outro do nosso escrutínio, mas, e talvez mais importante, nos libertando do fardo pesado de sermos juízes universais.
Isso abre caminho para a empatia, para o entendimento de que cada alma carrega suas próprias batalhas invisíveis e para a construção de um ambiente de graça onde o crescimento e a restauração são possíveis, tanto para nós quanto para os que nos rodeiam. E essa transformação interna, impulsionada pelo amor radical, nos leva ao segundo pilar do grande desafio, a reversão de valores, ou a prioridade do reino de Deus. Vivemos em um mundo que grita por acumulação. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a buscar segurança em bens materiais, em status, em reconhecimento, em poder sobre os outros. Nossa felicidade parece sempre um passo à frente, atrelada à próxima compra, à próxima promoção, ao próximo elogio. A ansiedade sobre o futuro, o medo da escassez, a busca incessante por mais, ditam grande parte de nossas vidas. Mas Jesus propõe uma inversão total dessa lógica. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma promessa de riqueza material automática ou um endosso à irresponsabilidade. Longe disso. É um convite a redefinir o que realmente importa, a recalibrar nossa bússola interna. O reino de Deus aqui não é um lugar etéreo no céu, mas uma realidade presente, um conjunto de princípios e valores divinos que devem governar nossas escolhas, nossas atitudes e nossas prioridades. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo, integridade, serviço. Esses são os tesouros do reino que Jesus nos convida a buscar ativamente. Quando colocamos esses valores em primeiro lugar, a preocupação excessiva com as coisas da vida, o que comer, o que vestir, como nos sustentar, perde sua tirania. Não porque elas deixem de ser importantes, mas porque nossa segurança e nosso propósito se ancoram em algo muito mais estável e duradouro do que a volatilidade do mercado financeiro ou as opiniões alheias. A parábola do semeador, por exemplo, embora falando sobre a palavra, nos adverte sobre os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas que sufocam a semente da vida. O grande desafio nos convida a desenterrar essas raízes profundas de apego e medo e a confiar em uma provisão que vem de uma fonte inesgotável. Quando nossa prioridade é viver em alinhamento com a justiça e o amor de Deus, percebemos que o que realmente precisamos para uma vida plena não está fora de nós, mas dentro de nós. No caráter que cultivamos e nos relacionamentos que construímos. As bem-aventuranças, a constituição do reino, já nos haviam dado essa pista. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. A verdadeira felicidade, a verdadeira abundância não reside no que possuímos, mas no que somos e no amor que espalhamos. Viver esse grande desafio é uma jornada contínua, não um destino instantâneo. É um processo de desaprendizagem e reaprendizagem, de despir-se do velho eu para vestir o novo. Exige vigilância constante, humildade para reconhecer nossas falhas e coragem para ir contra a corrente de uma sociedade que muitas vezes opera em princípios opostos. É fácil ser amoroso quando todos são amigáveis. O desafio é amar quando a inimizade se apresenta. É simples buscar o conforto e a segurança material. O desafio é priorizar o reino quando a ansiedade e a incerteza batem à porta. O grande desafio de Jesus não é uma utopia inatingível, mas um convite a uma revolução do coração. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos oferece as ferramentas para navegar por elas com uma paz e uma força que vem de dentro. A história do bom samaritano e os ensinamentos do Sermão da Montanha não são apenas belas narrativas ou ideais elevados. Eles são um manual de vida que nos capacita a transcender a mesquinhez humana, a superficialidade do materialismo e a tirania do julgamento.
A verdadeira transformação não reside em esperar que o mundo mude ao nosso redor, mas em escolher mudar a nós mesmos, vivendo os princípios do reino de Deus. Essa escolha diária de amar, não julgar e priorizar o que é eterno acima do que é transitório, é o que nos liberta das amarras da ansiedade, do rancor e da busca incessante por algo que nunca satisfaz. É nesse ato de obediência e fé radical que descobrimos a verdadeira liberdade e o propósito genuíno para nossa existência. O grande desafio de Jesus é, em sua essência, um convite a uma vida abundante. Uma vida que não apenas sobrevive, mas verdadeiramente floresce, impactando o mundo ao redor com a luz e o amor do próprio Deus. É uma jornada que vale a pena ser vivida. Um caminho que promete paz, alegria e significado inabaláveis. Você está pronto para aceitar este desafio, para mergulhar mais fundo nos ensinamentos de Jesus e permitir que eles transformem cada área da sua vida? Se este vídeo tocou seu coração e você deseja embarcar nessa aventura transformadora, por favor, deixe seu curtir. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir e, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos onde continuaremos a desvendar as verdades profundas da Bíblia. Deixe um comentário abaixo. Qual parte do grande desafio de Jesus você sente que mais precisa aplicar em sua vida hoje? Sua experiência pode inspirar muitos outros. Que a graça e a paz de Jesus o inspirem a viver este grande desafio todos os dias.